Tempo comum, 18º domingo, ciclo A. Tema 46. Os bens messiânicos. Pontos a meditar. 1. Multiplicação dos pães. Jesus cuida daqueles que o seguem. 2. Este milagre é, além disso, figura da Sagrada Eucaristia em que o Senhor se dá como alimento. 3. Procurar o Senhor na comunhão, como aquelas multidões que se esqueciam até do indispensável para não o perderem. Preparar cada comunhão como se fosse a única da nossa vida. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Deste-nos, Senhor, o pão do céu, que encerra em si todas as delícias. O Evangelho da Missa conta-nos que o Senhor se meteu sozinho numa barca e se afastou para um lugar solitário. Mas muitos souberam para onde ia e seguiram-no a pé. Ao desembarcar, o Senhor viu a multidão que o procurava e encheu-se de compaixão por ela e curou os enfermos. Cura-os sem que lhe peçam, porque para muitos chegar àquele lugar, levando até doentes impossibilitados de andar, era já suficiente expressão de uma fé grande. São Marcos diz-nos que Jesus se deteve longamente doutrinando essa multidão que o seguia, porque estavam como ovelhas sem pastor, cheios de confiança nele. O Senhor não viu passar o tempo, absorvido em ensinar e atender a todos, e os discípulos, não sem certa inquietação, sentiram-se levados a intervir, porque já era avançada a hora e o lugar era deserto. Despede essa gente para que, indo às aldeias, compre de comer, dizem-lhe. Mas Jesus surpreende-os com a sua resposta. Não tem necessidade de ir, dá-lhes vós de comer. E os apóstolos fazem o que podem. Conseguem 5 pães e 2 peixes. É de notar que eram 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Jesus realizará um milagre portentoso com esses poucos pães e peixes e com a obediência daqueles que o seguiam. Depois de mandar que se sentassem na relva, Jesus, tomando os 5 pães e os 2 peixes, levantando os olhos ao céu, pronunciou a bênção e, partindo os pães, deu-os aos discípulos e os discípulos às turbas. Todos comeram até ficarem saciados. O Senhor cuida dos seus, dos que o seguem, mesmo nas necessidades materiais, quando é necessário, mas procura a nossa colaboração, que sempre é pequena. Se o ajudares, mesmo que seja com uma ninharia, como fizeram os apóstolos, ele estará disposto a realizar milagres, a multiplicar os pães, a mudar as vontades, a dar luz às inteligências mais obscurecidas, a fazer, mediante uma graça extraordinária, que sejam capazes de retidão os que nunca o foram. Tudo isto e mais, se o ajudares com o que tens. Então, compreenderemos melhor o que São Paulo nos diz na segunda leitura. Quem nos separará, pois, do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a fome, a nudez, o perigo, a perseguição, a espada. De todas estas coisas, saímos vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as virtudes, nem as coisas presentes, nem as futuras, nem a força, nem a altura, nem a profundidade, nem outra criatura alguma nos poderá separar
do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Em Cristo encontraremos sempre a nossa fortaleza. Dois. O relato do milagre começa com as mesmas palavras e descreve os mesmos gestos com que os evangelhos e São Paulo nos transmitem a instituição da Eucaristia. Semelhante coincidência faz-nos ver que esse milagre, além de ser uma manifestação da misericórdia divina de Jesus para com os necessitados, era figura da Sagrada Eucaristia, da qual o Senhor falaria pouco depois na sinagoga de Cafarnaum. Assim, o interpretaram muitos padres da Igreja. O próprio gesto do Senhor ao levantar os olhos para o céu é recordado pela liturgia no cânon romano da Santa Missa. Et elevatis oculis in caelum ad te Deum Patrem suum onipotentem. Ao recordá-lo, preparamo-nos para assistir a um milagre muito maior que o da multiplicação dos pães, a conversão do pão no próprio corpo de Cristo, que é oferecido sem medida como alimento a todos os homens. O milagre daquela tarde junto do lago manifestou o poder e o amor de Jesus pelos homens, poder e amor que hão de possibilitar também, ao longo da história, que o corpo de Cristo seja encontrado sob as espécies sacramentais pelas multidões dos fiéis que o procurarão famintas e necessitadas de consolo. Como diz São Tomás no hino que compôs para a missa do Corpus Christi: Sumit unus, sumut mille, tomam-no tomam-no mil, tomam-no este ou aquele, mas não se esgota quando o tomam. O milagre da multiplicação dos pães adquire assim todo o seu significado, sem perder nada da sua realidade. É grande em si mesmo, mas torna-se ainda maior pelo que promete. Evoca a imagem do bom pastor que alimenta o seu rebanho. Dir-se-ia que é como um ensaio de uma nova ordem. Multidões inteiras virão tomar parte no festim eucarístico, onde serão alimentadas de uma maneira muito mais milagrosa, com um manjar infinitamente superior. Esta multidão que se prende ao Senhor revela a forte impressão que a sua pessoa produzia no povo, pois são tantos os que se dispõem a segui-lo até paragens desérticas a uma grande distância das vias mais transitadas e das aldeias. Vão sem provisões, não querem perder tempo em procurá-las pelo receio de perderem de vista o Senhor. Um bom exemplo para quando tivermos alguma dificuldade em visitá-lo ou recebê-lo. Para encontrar o Mestre, vale a pena qualquer sacrifício. São João indica-nos que o milagre causou um grande entusiasmo naquela multidão que se tinha saciado. Senhor, se aqueles homens, por um pedaço de pão, embora o milagre da multiplicação tenha sido muito grande, se entusiasmam e te aclamam, que não deveremos nós fazer pelos muitos dons que nos concedeste, e especialmente porque te entregas a nós sem reservas na Eucaristia? Na comunhão, recebemos Jesus, filho de Maria, que naquela tarde realizou o grandioso milagre. Na hóstia, possuímos o Cristo de todos os mistérios da redenção, o Cristo de Maria Madalena, do Filho Pródigo e da Samaritana, o Cristo ressuscitado dos mortos, sentado à direita do Pai. Esta maravilhosa presença de Cristo no meio de nós deveria revolucionar a nossa vida. Ele está aqui, conosco, em cada cidade, em cada povoado. Espera-nos e sente a nossa falta quando nos atrasamos. Três. Os olhos de todos esperam em ti, Senhor, e tu lhes dás o sustento no tempo oportuno. Tu abres as mãos e sacias com benevolência todos os viventes,
Podemos ler no Salmo responsorial. Jesus, realmente presente na Sagrada Eucaristia, dá a este sacramento uma eficácia sobrenatural infinita. Nós, quando desejamos expressar o nosso amor a uma pessoa, damos-lhe algum objeto, fazemos-lhe um favor ou prestamos-lhe ajuda, procuramos estar atentos à pessoa amada. Mas sempre deparamos com um limite. Não podemos dar-nos nós mesmos. Jesus Cristo, pelo contrário, pode dar-se Ele mesmo, unindo-nos a Ele, identificando-nos com Ele, e nós, que o procuramos com maiores desejos e maiores necessidades que aquelas pessoas que até se esqueceram da comida para não o perderem, encontramo-lo diariamente na Sagrada Comunhão. Ele nos espera a cada um, não fica na expectativa de que lhe peçamos alguma coisa, antecipa-se e cura-nos das nossas fraquezas, protege-nos contra os perigos, contra as vacilações que pretendem separar-nos dele e dá vida ao nosso caminhar. Cada comunhão é uma fonte de graças, uma nova luz e um novo impulso que às vezes, sem o notarmos, nos dá fortaleza para enfrentarmos com garbo humano e sobrenatural a vida diária, a fim de que os nossos afazeres nos levem até Ele. A participação destes benefícios depende, no entanto, da qualidade das nossas disposições interiores, porque os sacramentos produzem um efeito tanto maior quanto mais perfeitas forem as disposições de quem os recebe. Disposições habituais da alma e do corpo, desejos cada vez maiores de limpeza e de purificação que nos farão recorrer à confissão com uma periodicidade certa, ou antes, se for necessário ou conveniente. A piedade eucarística, diz João Paulo II, aproximar-vos-á cada vez mais do Senhor e pedir-vos-á o oportuno recurso à confissão sacramental que leva à Eucaristia, como a Eucaristia leva à confissão. Quanto mais se aproxima o momento de comungar, mais vivo se deve fazer o desejo de preparação, de fé e de amor. Pensaste alguma vez como te prepararias para receber o Senhor, se apenas se pudesse comungar uma vez na vida? Agradeçamos a Deus a facilidade que temos para nos aproximarmos dele, mas temos de agradecer preparando-nos muito bem para recebê-lo, como se fosse a única comunhão de toda a nossa vida, como se fosse a última. Um dia será a última, e pouco depois nos encontraremos cara a cara com Jesus, com quem estivemos tão intimamente no sacramento. Como nos hão de alegrar, então, as mostras de fé e de amor que lhe tivermos manifestado. Aos que alimentastes com este pão do céu, Senhor, protegei-os com o vosso auxílio e concedei-lhes que alcancem a redenção eterna, pedimos com a liturgia da missa. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.